Quando as pessoas me perguntam, tá, mas qual é que é a melhor hora de comprar, qual é a melhor hora de entrar? São, para mim, dois pontos fundamentais. Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu estou fazendo mais uma edição do nosso Momento Gráfico. São vídeos que eu e o Júlio gravamos sobre vários padrões, estudando especificamente um tema dentro do gráfico. Pode ser volume, pode ser Fibonacci, pode ser figuras de reversão, pode ser figuras de continuação. Enfim, temos várias mini-aulas curtinhas gravadas sobre determinado tema. Então, se você quiser dar uma pesquisada no nosso canal do YouTube e pesquisar justamente essas aulas, então é só procurar na playlist Minuto Gráfico que você consegue visualizar. E da mesma forma, se você quiser isso de forma organizada, colocada dentro de um método, que a gente chama de método Focalize, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você conhecer os nossos materiais, os nossos treinamentos. Inclusive tem livro digital gratuito, tem aula gratuita, tem webinário. Então, só para você conhecer um pouco mais o nosso trabalho nessa área. Muito bem, tema de hoje, padrões de reversões poderosos. Isso é uma promessa que eu fiz no nosso último vídeo do comentário semanal, que eu estava visualizando muitos setores apresentando alguns padrões que eu considero muito poderosos de reversão. E via de regra eu tenho, quando as pessoas me perguntam, tá, mas qual é que é a melhor hora de comprar, qual é a melhor hora de entrar? São para mim dois pontos fundamentais. Ou a gente está diante de um grande rompimento, ou seja, tem uma congestão, ou tem um ativo que está em tendência de alta, ele congestiona num determinado patamar e aí rompe. Isso é uma compra bastante segura de se fazer. Mas a mais rentável, a que dá mais oportunidade de upside, é quando um ativo está em tendência de baixa, ele começa a consolidar os preços e aí oferece o que a gente chama de padrão de reversão em fundo. Esses são os que eu mais gosto porque eles viram tendência. E principalmente ativos que sofreram correções um pouco mais fortes, eles acabam dando oportunidades bem interessantes de upside. E o que eu quero apresentar para vocês hoje, nessa ideia de padrão de reversão, é justamente esse de reversão em fundo. Um deles, na verdade, existem vários padrões. O que eu quero apresentar aqui, eu vou passar alguns ativos apenas para exemplificar. Não significa que a gente está achando que esse ativo está dando compra ou não, eu só estou usando de exemplo, tá? Para que vocês entendam qual é o padrão que a gente está visualizando. Então, deixa eu começar aqui deixa eu botar um gráfico para que vocês entendam. Então, via de regra, o que está acontecendo com o ativo? Ele está na terciária de baixo, ele começa o padrão de topos e fundos descendentes, ele perde o fundo anterior, no caso aqui era um ativo que estava em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e aí o que acontece? Ele perde a referência do fundo anterior, monta um pivô de baixa, quando ele faz a tentativa de recuperação, o que era fundo volta a ser resistência, ele entra no movimento de correção, monta mais um pivô de baixa, ele tangencia uma LTB e vai consolidando seu movimento de queda. E aí o que acontece? Ele faz uma nova tentativa, ele bate na LTB de novo, só que ele não faz nova mínima, ou até mesmo pode fazer o que a gente chama de fundo duplo. O mais interessante é que ele não faça o fundo duplo, o mais interessante é que obedeça justamente esse padrão aqui. E esse aqui ainda está reforçado pela média de 200 dias, que ainda traz um reforço adicional de suporte. Então o ativo, o que ele faz? Ele vai novamente, ele testa a LTB, a média longa, e aí quando ele para voltar a corrigir, ele oferece um novo rompimento. E aí um pivôzinho, uma nova tentativa de correção, e aí a média de 21 passa a suportar o movimento e ele monta mais um pivô de alta. Pronto, está feita a reversão. Aqui, via de regra, esse ativo já deu o sinal claro de que agora a terciária já virou e passa a oferecer a oportunidade de compra. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Então vamos botar mais um ativo aqui. Vamos colocar esse ativo da mesma forma. Tendência clara, terciária de baixa. Vem fazendo topos e fundos descendentes, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Faz um novo fundo, testa a linha de tendência,
faz o recuo, monta o pivô de alta, rompe novamente a média de 55 dias. Mais um padrão que começa a ficar interessante. E notem outra coisa interessante nesse tipo de padrão aqui. Os preços eles tangenciam a LTB, só que agora na parte de cima. E a média de 21 períodos suporta. Então, vamos resumir de novo. Né? O ativo vem com topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Aí ele testa a LTB, faz o rompimento, testa a média de 55 como resistência, faz o pullback, só que daí ele já tinha rompido a linha. A média de 21 suporta o movimento e ele rompe a de 55 no formato de pivô de alta. Para mim, essa combinação ela é explosiva. Ela não tem combinação melhor para sinais de reversão em fundo, ok? Importante salientar aqui, ó, sinais de reversão em fundo. Quando o ativo diz assim, ó, parei de cair. E o que está por trás disso? Onde é que está a lógica desse movimento? A lógica está que, num determinado momento, naquele patamar de preços, os compradores passaram a achar mais atrativo entrar no papel. E mesmo que ainda tenha pressão vendedora, o exército comprador vem com mais força e atira os vendedores de volta para a trincheira deles. Então os vendedores vinham avançando, iam jogando os compradores para trás, só que chega uma hora que mais gente se junta nesse exército, porque o preço passou a ser atrativo por uma série de fatores, seja da própria empresa, seja mercadológico de uma forma geral, e aí vem essa lógica. E por que o pivô é importante aqui? Porque a lógica do pivô é justamente essa. Quando o ativo ele busca uma recuperação, ainda tem uma nova tentativa por parte dos vendedores para colocar esse ativo para cima, e os compradores entram com mais força e empurram o exército vendedor para frente. Então a lógica do pivô ela é genial em função disso. Então quando você tem esse padrão, né, mais ou menos resumindo toda essa história para vocês, quando você tem esse padrão descendente, e aí ocorre o rompimento da LTB, faz o pullback na própria LTB, só que na parte de cima, formato de pivô de alta acima da média de 21, é a combinação perfeita para termos um padrão de reversão em fundo. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem um like aqui no vídeo. Não deixem de assistir o resto das playlists com todos os temas que temos sobre o nosso Minuto Gráfico. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!